Eita, mais uma edição do nosso Flow Talks, e hoje uma edição bem diferente, porque hoje a gente vai fundo, como se fosse um guia para você que está buscando ajuda de tecnologia para construir e reforçar seu foco, sua concentração, diminuir seu estresse, ajudar você, eventualmente, a se isolar um pouco num ambiente mais tumultuado, com mais barulho. Maneiras que hoje a tecnologia nos permite de explorar mais a possibilidade de se concentrar e trazer foco. E para quem acompanha a gente aqui já sabe que o flow segue o foco. Então, se você quer entrar nessa rotina de trazer para a sua vida o acesso ao canal do flow de uma forma contínua, construir um foco indestrutível é o primeiro passo, é fundamental. E hoje a gente vai falar sobre tecnologia, sobre o que tem por aí disponível para ajudar a gente. Porque, olha, esse negócio de dizer que hoje a gente está muito interrompido pela tecnologia, as redes sociais, é verdade, mas a gente pode escolher como usar esse aparelho também. Né? O smartphone que traz essa janela para o mundo, ao mesmo tempo, né, nos prende nas redes sociais, o sino do WhatsApp, mas eu também posso saber usar como se fosse um mecanismo de desconexão, o próprio celular. E é disso que a gente vai falar hoje, né, Gustavo? É isso. O que a gente pensou? A gente pensou o seguinte: as pessoas estão começando a voltar para os escritórios, o pessoal estava em casa, tinha um certo ambiente, até certo ponto, protegido ou mais controlado. Tudo bem que em casa você tem criança gritando, obra no vizinho, cachorro latindo, são outros problemas, mas no momento que você transfere essa nossa vida que já faz quase 2 anos, trabalhando num home office, para um office de verdade, num ambiente aberto, com um monte de colegas de trabalho em volta, é óbvio que vão surgir novos desafios. E o que a gente queria falar hoje é como a tecnologia pode nos ajudar e está muito acessível para ajudar em tudo que a gente fala aqui sobre melhorar o foco, concentração. E aí eu queria hoje explorar um pouco, Cadu, como que quais são os gadgets ou os aplicativos que você usa pessoalmente e, independente dos que você usa ou não, como é que a gente pode classificá-los e de que forma a gente pode ajudar quem está nos assistindo e está pensando em começar hoje a usar um ou outro, ou já está num passo mais avançado, como é que isso poderia ser um guia? Que a ideia é que esse vídeo depois possa ser um guia. Então, eu queria começar perguntando para você, assim, como é que você imagina que são os grandes grupos disso, né? Você tem aplicativos, tem gadgets, tem fone de ouvido, tem coisas aí que você estava me explicando antes, super avançadas hoje, que já leem a frequência do cérebro. Como é que organiza esse bolo para começar tudo? É legal porque, assim, a primeira coisa que é inevitável, eu tenho que dizer, é que a primeira tecnologia já está dentro de você, né? A primeira, que é a respiração. Mas essa vai ser usada em conjunto com as outras que a gente vai falar hoje, que mesmo que você, nesse momento, não tenha nada, basta você pensar na sua respiração, se concentrar nela, você já está entrando num nível de concentração, de início de foco mais amplo. Né? Respirações profundas, elas induzem a gente já a um estado alfa. Então, eu primeiro diria que a categoria 1 já vem embarcada. Muito bom. Já tem um chip que Gostei. já tem dentro, é respiração. E essa, a gente é o único desses comportamentos autonômicos do sistema nervoso que a gente pode controlar. E é muito legal quando você traz a tecnologia, casar essa habilidade que a gente tem de controlar a respiração com a orientação que esses aplicativos ou que esses devices aí eles proporcionam para a gente. Então, vamos lá. Eu diria que você tem, por exemplo, o básico hoje, e eu brinco sempre quando eu não queria lá, quando eu trabalhava em empresa, naqueles salões abertos, às vezes, né, você tinha que pôr um fone assim, né? Põe fone, porque o fone era o recado que você mandava para as pessoas para dizer que você estava concentrado. E esse troço do fone evoluiu muito. Hoje você tem esses fones de ouvido com cancelamento de ruído, que eu recomendo tremendamente. Independente de você estar num lugar silencioso, ele ainda aumenta o isolamento e se você quiser não ouvir nada, apenas colocar o fone para se isolar do mundo, já está valendo. Se você tiver algum aplicativo, por exemplo, aí a gente entra
já num segundo momento, que um é a ferramenta, que é o fone de ouvido, o outro que é o software, né, o hardware e o software, que é o aplicativo. Né? Então, o aplicativo ele tem vários, de batidas binaurais, de meditação guiada, de meditação não guiada, de respiração, e tudo isso você vai achar uma miríade, essa é uma gama enorme. Se você fizer uma busca na loja do seu telefone, seja no Google Play, seja no Apple Store, você vai encontrar assim, muita coisa. É uma competição tremenda, aliás, hoje, esse mundo dos gadgets de wellness, né, ou de bem-estar. Então, está valendo meditação, está valendo mindfulness, ou atenção plena, respiração, visualização. São práticas que hoje, que eu comecei fazendo sem nada disso, porque não existia quando eu comecei fazendo. Né? Não tinha nada disso, não tinha internet, não tinha aplicativo, não tinha... Né? O máximo que tinha naquela época era um fone. E aí a gente começa a ver isso tudo sendo oferecido no mercado. Então, eu diria assim, você perguntou, dentro das categorias, vamos falar de hardware e software, o que eu uso? Eu uso um fone com cancelamento de ruído e, às vezes, sem cancelamento de ruído também. Porque não se preocupe, tá? Se você não tiver um fone de cancelamento de ruído, um fone normal já ajuda e é muito melhor do que o fonezinho que vem no seu telefone. Não se iluda, aquele fone é legal, é prático, mas para ouvir um vídeo, para falar no telefone com alguém, né, numa mensagem, ok. Mas para fazer um trabalho de isolamento, de construção, de concentração, né, de atenção plena, um fone maior, aquele que cobre todo o seu ouvido, é a minha recomendação para você. E eles estão muito acessíveis, né, Cadu? Outro dia eu estava numa loja dessas aí, ou no próprio Mercado Livre, você vê aparelhos aí na casa de R$80, R$90, quer dizer, antigamente isso custava 300. Esses são sem cancelamento de ruído. Né? Sim, estou dizendo o fone, mas melhor do que aquele desse pequenininho aqui. Né? Exato. E aí você tem nessa faixa de preço, e é Bluetooth, hein? É sem fio, com fio, você pode escolher, você navega aí, tem uma oferta grande. Aí você tem alguns com cancelamento de ruído que variam desde uma faixa de 300 e poucos reais até R$2.000, depende muito do quanto você quer, né? Está disposto a gastar, o quanto você pode investir ou o quanto você quer se dedicar, se aprofundar, porque o negócio vai longe. E aí você tem, dentro da categoria software, os aplicativos. O que eu uso? Eu uso diariamente o FlowLab. O FlowLab é um aplicativo alemão e a gente tem conversado bastante com eles, a gente distribui aqui. Aliás, vamos deixar depois, né, Gustavo? Sim. O promo code. Você pode baixar esse FlowLab e experimentar por 2 semanas. É um aplicativo que traz meditações guiadas, respirações, mas com o grande pano de fundo é que ele te induz a entender como é que você pode acessar e ativar o seu Flow, o seu canal do Flow. Ele é em inglês e alemão. Então, a gente está discutindo um pouco a possibilidade de trazer uma versão em português e espanhol, dentro do trabalho, das conversas que a gente tem tido com eles, mas já está disponível se você quiser baixar e usar por 2 semanas. Então, o Flow Lab é um deles, que eu uso diariamente. O outro aplicativo que eu uso com bastante frequência é um aplicativo de batidas binaurais, que até eu combino com o Flow Lab ou outras meditações guiadas que eu uso, que eu vou falar mais adiante. Eu combino por quê? Porque alguns aplicativos de batidas binaurais, eles permitem que você tenha 2 fontes geradoras de áudio juntas. Porque é muito Agora, antes disso, Cadu, explica o que é batidas binaurais, que acho que muita gente aqui nunca ouviu falar. E aí é legal a gente explicar o que é e por que ele funciona. Então, as batidas binaurais, elas são uma técnica de som que simula um áudio 3D, como se fosse uma ilusão acústica. Né? Ela é utilizada em tratamentos de redução de estresse, de administração de mais concentração, gerenciar a ansiedade, aumento, né, de foco, qualidade do sono. Tem vários exemplos. E como é que ela funciona? Né? Por que é binaural? Porque é biaural, ou seja, 2 ouvidos, né? Então, biaural, 2 fontes de áudio. Né? Uma pessoa percebe a diferença entre a frequência das ondas, porque elas são diferentes. A que entra do lado direito é diferente da que entra para o lado esquerdo. Então, se a orelha esquerda registra um tom, vamos dizer, em 200 Hz, e a orelha direita
registra um tom em 210 Hz, a batida binaural é um resultado disso, que é 10 Hz, a diferença entre as duas frequências. E aí você tem gente que estudou muito isso e criou aplicativos que têm presets para várias funções. Concentração, meditação, foco, estudo, leitura noturna. Tem um que é para anger management, para gerenciar um pouco aquela coisa da raiva, da inquietação, né, da ansiedade. Tem vários presets dentro desses aplicativos hoje. Eu uso basicamente um que combina a possibilidade de você ter uma outra fonte de áudio entrando. Então, às vezes, eu vou meditar com o Flow Labs e eu ponho o outro aplicativo de batida binaural para gerar um ruído binaural, como, por exemplo, um som de uma cascata, ou de uma praia com a onda batendo, ou um que eu gosto muito é de uma chuva leve com trovões à distância. São coisas para criar um ambiente que você se isola de fato. Parece que você não está aqui, você está lá, naquele lugar que você está construindo na sua imaginação, na sua mente, para ajudar você a se desconectar daquele ambiente que você está em volta. Então, é ótimo, por exemplo, para quando eu vou me isolar dentro do escritório e vou trabalhar. Às vezes eu tenho, né? Eu sei que está todo mundo voltando agora para o escritório, né? Mas todo mundo se acostumou a trabalhar aqui dentro, né? Aqui quentinho, isoladinho, né? Protegido do mundo, dentro do seu home office, e agora vai encarar de novo o mundo. Então, às vezes você consegue manter um pouco essa sensação de isolamento e concentração usando esse fone e esses aplicativos para se dedicar a uma tarefa que exige um nível de concentração alto. Então, eu digo sempre... Mas eu queria explorar um pouquinho mais o negócio do binaural, Cadu, só para, então, entender direito. Então, você tem duas frequências rodando ao mesmo tempo. Isso causa alguma coisa no seu cérebro, é isso? O seu cérebro tenta entender o que são esses sons, e aí o que acontece? Por que isso ajuda na concentração? É isso que eu queria entender. Então, ele faz com que você diminua ou... regule, calibre as suas frequências cerebrais. Nós temos beta, que é essa que a gente está funcionando aqui enquanto está desperto. Quando a gente começa uma respiração mais profunda, mais focada, eu tendo a acessar mais, a diminuir a minha frequência cerebral e a entrar no espectro das ondas alfa. De alfa eu posso ir para teta, delta, que é sono profundo, e gama, que são os picos. É uma onda muito forte que eles relacionam com o momento dos insights, daquele momento, uma ideia que veio e tal, com pico. Então, nós navegamos, né, nesse mundo de frequências cerebrais. O que o aplicativo de batidas binaurais faz, quando você ouve, e tem que ouvir com fone para ele poder realmente funcionar, né, ele traz essa regulagem da sua frequência cerebral. Então, por exemplo, para exemplificar melhor, né? Imagina a seguinte situação. De um lado você escutou a frequência de 100, do outro uma de 107. Vai. E aí o que são esses benefícios desses 7 Hz aí? Mais foco, melhora da memória, mais concentração, controle de ansiedade e aumento de produtividade. E assim vai. Tem um cardápio dentro dos aplicativos para você navegar o preset que você quer. E tem mais um detalhe. Em alguns aplicativos você pode até escolher um preset que funcione bem para você. Você pode ir testando e customizar aquela frequência cerebral para alguma coisa. Eu nunca me aventurei muito a criar o meu preset. Eu uso os que vem no aplicativo, que eu acho muito bons, e me ajudam, por exemplo, vou ler à noite, né? Quem acompanhou o nosso vídeo de sono sabe que é legal para você ter uma boa noite de sono você começar a desacelerar antes. Então, por exemplo, uma das coisas que eu faço é uma leitura leve. Mas na hora que eu estou lendo, eu estou ouvindo o preset de night reading, que é a leitura noturna, lá com o meu foninho e estou lendo aquilo, porque aquilo já vai me colocando numa condição de frequência cerebral, entrando mais para o alfa, me relaxando mais, para eu poder cair no sono bem, né, e ter uma boa noite de sono e recuperar. Então é legal. E aí, você às vezes, você nem precisa ter aquele ruído da batida binaural muito alto, porque o teu cérebro vai ouvi-lo do mesmo jeito. Às vezes ele fica muito... O volume não precisa estar alto. Ele é muito sutil. Se você, por exemplo, fizer uma pesquisa no YouTube, você vai ver que tem vários canais lá que disponibilizam músicas para concentração, para foco, para estudar. Eu mesmo, volta e meia, uso. Eu entro no YouTube, ponho o fone e vou aqui. Vou escrever um artigo ou montar uma apresentação. Às vezes eu nem uso esse meu aplicativo. Eu vou no YouTube,
que aí nós estamos falando de novo de software, mas agora é um software disponível para todo mundo, né? Não preciso comprar um aplicativo, está lá. E eu vou lá ouvir, por exemplo, tem canais que estão lá 3 horas de música zen, ou música instrumental, ou uma música montada para você trabalhar a concentração. E no fundo dessa música, você ouve um ruidinho que é a batida binaural. Os caras misturam. Então, eles colocam a batida binaural de fundo da música. Então, a música e a batida binaural, aquilo junto, me faz trabalhar 2, 3 horas sem parar. Quer dizer, a gente sabe que eu paro a cada hora e meia, faço 20 minutos. Para fazer recuperação. Vou tomar um café. Mas provavelmente você volta mais rápido, engatilha melhor se já estiver nesse estado. É sensacional. Você tem canais, inclusive, que te dão 24 horas de áudio com música para concentração. Cadu, mas a gente precisa prestar atenção em algum tipo de risco que isso possa causar? Ou seja, existem aplicativos ou canais aí no YouTube mais sérios e menos sérios? Sei lá, eu estou falando como leigo. De repente você vai mexer na minha frequência cerebral, eu fico meio assim, quem fez esse negócio? Em termos de risco, nunca não temos nenhum caso que possa ser digno de nota, não existe isso. Não é como uma coisa visual, que alguns anos atrás, lembra de um filme, se não me engano, era um filme japonês, uma animação que tinha umas luzes estroboscópicas que dispararam algumas convulsões em algumas pessoas que têm algum tipo de sensibilidade a isso, mas era visual. Em termos auditivos, ele é muito sutil, então é uma coisa muito sutil. E considerando que você quer, por escolha sua, um momento de isolamento, de concentração e, portanto, de foco, você tem isso muito, muito amplamente disponível e sem nenhum problema. E tem, obviamente, os aplicativos que você pode pesquisar quais que podem funcionar melhor para você. Tem algum que você recomenda, Cadu, do binaural que você usa? Além do Flow Lab que eu uso diariamente, de binaural eu uso o Brainwave para iOS. Depois a gente põe aí também o link. É só para iOS, não tem para Android esse. Esse tem vários presets. Mas para Android tem outros também que a gente vai listar aqui e que eu recomendo. São 2 ou 3 aplicativos que funcionam bem para isso. Agora, a novidade nessa área de binaural é que nós vamos trazer o nosso aplicativo do Projeto Flow. Logo, logo está chegando, e ele vai ter tanto para iOS como para Android, e a gente vai avisar você assim que estiver disponível. Não vai demorar muito não, tá? A gente está trabalhando muito nisso, assim como numa versão em português também para o aplicativo Flow Lab, que você vai experimentar aí por 2 semanas. Com relação a aplicativos mais... ainda continuando falando sobre software, né? Aplicativos de meditação mais introdutórios para quem quer começar. Aqui no Brasil você tem alguns muito interessantes. Você tem o da Natura, você tem o da Vivo, você tem o Zen, que hoje é um aplicativo que também nasce no Brasil, mas tem uma versão em inglês que está sendo distribuído lá fora. Você tem o Insight Timer, que é talvez o maior de todos eles, que tem meditações guiadas por instrutores de meditação e mindfulness e yoga e respiração do mundo inteiro. Então, você tem em português também, você tem em inglês, você tem em outras línguas. É o maior de todos, o Insight Timer. E você tem o Positive, que é brasileiro e que tem também algumas meditações muito interessantes. Então, esse é um outro que eu recomendo, que eu gosto bastante, conheço a turma lá, eles são pessoas muito aplicadas no desenvolvimento de bem-estar, então a gente também recomenda esse aplicativo aí. Com relação aos gadgets, aí sim, agora falando um pouco... Mas espera aí, antes de ir para o gadget, só para eu esclarecer uma coisa. Então, o que você pode falar sobre a diferença de meditações guiadas que eu simplesmente navego ali pelo YouTube ou por um aplicativo de som como um Spotify, por exemplo, tem várias meditações guiadas ali, versus um aplicativo? Qual que é a vantagem de eu baixar um aplicativo e eventualmente até pagar uma mensalidade versus simplesmente quando eu decidi meditar e procurar ali na busca, que tem muita coisa disponível? Por que vale a pena, se vale a pena, né? Você realmente ter um aplicativo e eventualmente pagar uma mensalidade? Durante muito tempo, eu relutei a assinar aplicativos
por conta da disponibilidade que você tem para vários. Mas alguns deles estão começando a se diferenciar nesse aspecto e justificar uma assinatura quando você tem, por exemplo, algoritmos e a inteligência artificial começando a aprender com os teus hábitos. Então, ele vai construindo um programa específico de acordo com o seu input, com o jeito que você usa esse aplicativo. Que é o caso do Flow Labs alemão. Né? O Flow Labs, por exemplo, é assim. Um outro que eu não falei, mas que eu também estou testando agora, é o Balance. Balance é um outro aplicativo que também usa esse tipo de entendimento. Ele entende quando é a primeira vez que você vai fazer aquela meditação. Ele entende quando já é a 20ª vez e, portanto, ele já te oferece coisas diferentes. Então, esse tipo de serviço, vamos dizer, de entender como você usa, talvez seja interessante para algumas pessoas. Para outras pessoas, basta aquele momento. Eu não preciso de aplicativo, não preciso de nada. Eu preciso de silêncio, né? E de isolamento e vou ouvir minha respiração, vou olhar para a parede branca, como é o Zazen, que é a meditação do Zen, né? Vou isolar meus pensamentos, eu vou afastá-los, eu vou meditar pensando no mantra, como uma meditação transcendental, ou vou fazer uma respiração focada, como a respiração do Wim Hof, que é o Iceman, né? Tem várias. Cara, é uma miríade, como eu falei, é uma gama enorme de alternativas. Mas para quem está começando agora, por exemplo, outro dia eu me surpreendi, Cadu, a gente fez uma reunião lá na Teia, e hoje a Teia já está aí com seus 30 colaboradores, seja indiretos ou diretos, mas já é uma galera, já é um grupo significativo de pessoas. E pela empresa incentivar muito a questão do aprendizado, né? É uma galera muito antenada em tudo que está acontecendo, um pessoal todo, em média, muito preocupado com o autodesenvolvimento e tal. Só que eu me surpreendi quando fizeram uma pergunta para saber quem dali do grupo meditava, e das 30 pessoas, acho que não tiveram mais de 7 que levantaram a mão dizendo que medita. Então, mesmo num grupo já supostamente antenado, que sabe das coisas, que sabe da importância disso, eu vi que tem uma parcela muito grande que nunca nem experimentou a meditação. Então, provavelmente, tem muita gente aqui que está nesse nível também. Esse tipo de gente que nunca entrou, aí vale a pena mesmo ir por esse caminho que você começou também, quer dizer, navegando ali no que tem disponível, começando a experimentar, para depois ir direto para uma coisa mais... E eu sempre falo, às vezes a pessoa tem um preconceito com relação à meditação, legal. Por conta de duas razões. Às vezes fala, meditação, esse negócio aí... Meio fluff, né? meio zen. Árvore, New Age, na época dos anos, né? Lá atrás, aquela coisa meio hippie, tudo bem, numa boa, nada disso. Meditação é milenar. Meditação, o termo mindfulness, inclusive, está dentro do conceito da meditação budista. O Jon Kabat-Zinn, que é o cara que desenvolveu o mindfulness, com um programa dele há 20, 30 anos atrás, chamado MBSR, que é o Mindfulness Based Stress Reduction Program, o programa de redução de estresse baseado no mindfulness, ele fala, isso aqui é meditação budista sem budismo. E ele fala, até porque o budismo não é sobre budismo. O budismo é sobre estar melhor, é viver uma vida entendendo que a gente só tem um momento presente e tem que lidar com as coisas que se apresentam da forma que elas se apresentam. Eu não vou entrar aqui no viés espiritual. Mas é legal você dar esse pano de fundo. É uma ferramenta, é uma respiração, é prestar atenção na respiração. O Transcendental, por exemplo, que é a preferida do David Lynch, o cineasta, escreveu até um livro, depois eu vou achar aqui, um livro que ele fala da meditação e da história dele, o envolvimento dele com meditação. E o David Lynch é um brilhante cineasta, fez Twin Peaks e fez vários outros, Mulholland Drive, vários outros filmes fabulosos. Ele é um cara muito interessante e ele usa a meditação transcendental, que é aquela que você tem um mantra pessoal que é dado para você por um instrutor, e a partir dali você segue a sua vida meditando com esse mantra. Tem gente que medita com som, com visão, com acompanhar a respiração, tem várias maneiras. E aí, quando a gente fala de medita, a gente está falando de quê? Você vai imaginar que você vai despertar a sua cabeça, vai se iluminar, vai sair uma pessoa melhor? Talvez você vá sair uma pessoa melhor, porque isso vai te trazer um pouco mais de tranquilidade. Mas não é para buscar iluminação. A meditação é um fim em si mesmo, ou seja, é prestar atenção. Então, quando você percebe que você se deixou levar por um pensamento, é o fato de você sacar isso e voltar para prestar atenção na respiração. Esse é o propósito, porque isso te coloca onde? Aqui agora, no momento presente, que é a única coisa que você tem. Então, a grande função da meditação é essa, é espaçar um pensamento do outro, porque eles vão continuar vindo. Mas quando você espaça, é ali naquele espaço entre um pensamento e o outro que mora essa inteireza.
a possibilidade de você ter um momento de sacada, um insight, né? Então, e o flow ele chega, talvez, em alguns casos, induzido pela própria meditação ou pelo mindfulness. É muito interessante, porque o mindfulness, e a meditação, embora aquietem a mente, e o flow é a mente ativa a mil, o que eles têm em comum? Essa aquietação mental inicial, né? Para quê? Para desligar aqui o córtex pré-frontal, deixar ele mais, né, quietinho, começar a acender outras áreas no cérebro que trazem emoções, memórias, insights, sacadas. E aí já não é mais meditação, aí o flow. O flow é um agir e um pensar intuitivamente. Então você está fazendo a similaridade com a meditação e com o mindfulness é que com o mindfulness você não está fazendo nada. Você apenas está aquietado ali naquele momento presente. Com o flow você pode estar fazendo alguma coisa. Mas olha que interessante, uma coisa pode levar a outra, é um caminho para a outra. Por isso que acho que a frequência talvez seja mais importante do que uma vez meditar com boa qualidade, né? A busca dessa uma vez perfeita não existe, né? É muito mais importante você estar tentando fazer o máximo de vezes na semana. Não, e é uma alta resistência que eu vejo em alguns casos, gente que a gente conhece bem, eu já falo toda hora, né? Falo, olha, eu sei que você acha chato, eu sei que você acha que você tem uma coisa mais importante para fazer que não vai dar tempo de meditar hoje, né? Porque aquilo toma um tempo que você não entendeu o benefício ainda. Eu sei. Mas isso que você falou é importante. É a consistência. Então, você não precisa meditar meia hora, uma hora. Você pode meditar 5 minutos. É que nem caminhar, que nem fazer exercício físico, só que é para o cérebro, né? É lógico. Se você não tiver tempo para meditar 5 minutos, você tem um problema. Aí você vai ter que meditar uma hora, não é 5 minutos. Porra, né? Então a gente tem que pensar nesse drama. E essa coisa da tecnologia, isso ajuda a gente. Isso aqui, da mesma forma que te libera para o mundo, que te conecta com o mundo, pode te desconectar também de uma forma saudável, te trazer um momento para você estar ali consigo mesmo. Né? Então, seja através de aplicativos, softwares, gadgets, hardwares, etc., seja apenas com a sua respiração. Show. Não, maravilha. Então, agora volto. A Netflix trouxe agora, recentemente, do ano passado para cá, depois da pandemia, foi muito legal essa iniciativa, um aplicativo que é líder de mercado no mundo todo, que foi desenvolvido por um... Você está me ouvindo, Cadu? Estou te ouvindo, tá tranquilo. Não, é que cortou, só porque depois na edição é melhor começar de novo. Essa parte você ficou travado. E eu não lembro aonde. Antes de falar do Netflix, você deu uma pausada. Tá, então vamos falar de Netflix agora. Isso. Olha, você vê. Então você pode usar os gadgets, pode fazer tudo. Mas, por exemplo, você hoje tem disponível coisas como o líder de mercado dos aplicativos de meditação, que é o Headspace, são dois que brigam ali, né? Você vê, mercado é tudo assim, né? Tem sempre concorrência e tem sempre uma... É o Zen e esse. Não, é o Headspace e o Calm. São os dois. O Calm, isso. É. E aí, o que o Headspace fez que foi genial, que amplia o conhecimento e o entendimento do que é meditar? Foi para a Netflix com uma série de 6 episódios, para explicar o que é meditação. Então, isso é bom. Se você que está vendo a gente aqui quer começar nessa trajetória, dá uma olhada. E eles lançaram uma segunda série, a Headspace, no Netflix. A segunda série fala sobre sono, sobre a importância de dormir bem. Então, você vê como é que tudo isso começa a confluir. E eu estou vendo em algum momento, se é que já não temos, né, porque tecnologia muda toda hora, um aplicativo ou algo que me permita, de hardware e software, ter a leitura da minha coerência cardíaca, que é uma outra coisa que a gente fala bastante aqui, a coerência cardíaca, o equilíbrio entre o teu sistema nervoso simpático e o parasimpático. Né? Quando você consegue esse equilíbrio, a tua chance de abrir o canal do flow aumenta tremendamente. Então, existe um aplicativo e um procedimento de respiração para você atingir esse equilíbrio entre o simpático e o parasimpático, que é o HRV, que é o Heart Rate Variability, ou a variação da frequência cardíaca, num processo chamado coerência cardíaca, que é esse equilíbrio entre o sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, tem aplicativo para isso, a gente usa lá no Projeto Flow com os nossos mentorados, os alunos e tal. Então, eu imagino, em algum momento, um lugar onde você tenha o binaural, a leitura das tuas frequências cerebrais, a tua pressão sanguínea e tua coerência cardíaca, tudo num lugar só, todo dia, sem te incomodar.
o tempo inteiro te lembrando a estar bem, a estar no momento presente, a estar no aqui e agora, né? Para não sair dessa frequência, para você poder estar inteiro, sem ruminar o passado, sem ficar ansioso pelo futuro que não veio ainda. Estar aqui nesse momento, aqui agora, que é o único onde você pode efetivamente fazer suas escolhas, tomar suas decisões, transformar a sua vida. Nossa, Cadu, a gente está quase meia hora conversando e a gente ainda nem chegou a detalhar os hardwares. E eu achei, quando a gente programou essa conversa, que isso ia ser um papo muito rápido, né? Lista os aplicativos, fala das tecnologias, mas olha que bacana como a gente está conseguindo aprofundar cada tema. Aquela hora eu te interrompi, né? Você ia falar dos gadgets e dos hardwares, e aí a gente explorou um pouco mais a questão da meditação e para quem está começando. Então, vou te agora voltar aí para voltar daquele ponto que você estava, que você ia descrever quais são os tipos de hardware. A gente começou falando do fone, né? O fone de ouvido é muito legal. Não o foninho né? Não é aquele pequenininho que vem no seu telefone, no seu celular, mas o grande, aquele. E de preferência com cancelamento de ruído. Mas não se incomoda se você não tiver, tá? Porque o outro já ajuda bastante, porque constrói algum tipo de barreira. Aliás, tem um aplicativo que a gente vai mostrar depois logo, não agora, porque ainda não está do jeito que eu imagino que eu gostaria que tivesse, que cria uma parede. Ele não é um aplicativo de batida binaural, mas ele cria uma parede sonora que, se você puser esse aplicativo com o fone, você está isolado. Ele meio que cumpre a função do fone com cancelamento de ruído, sem ser o fone de cancelamento de ruído. Vamos falar disso depois. Mas hardware é muito simples, Gustavo. Esse troço muda toda hora. Hoje a gente vê, se você for na Amazon, por exemplo, e procurar um aplicativo chamado Muse, M-U-S-E, você vai achar um negócio que é bárbaro. Você põe na testa, você liga num aplicativo que você baixou com o seu celular, ele pareia com o Bluetooth, né? E você começa a meditar com um fonezinho, esse negócio na testa, ele começa a medir as suas frequências cerebrais. Então, na hora que você entra em alfa, por exemplo, canta um passarinho. Está lá o som da natureza. Na hora que você está em alfa, canta um passarinho. Isso é o quê? Feedback imediato. Ele identifica que você está na frequência alfa. Exatamente. Então, é um aplicativo que vem com o hardware junto. Exato. Na verdade, você compra o hardware. O aplicativo é grátis. O aplicativo é que vem junto, óbvio. Claro. O Muse é um deles. Tem outros, tem o Emotive, tem o... Nossa, tem um monte. Eu não vou. Mas aí já é para quem está no nível mais avançado, quem já começou no YouTube, já foi... Esse é o nível que a gente chama do neurofeedback, ou do biofeedback, que é você ter a resposta ao teu movimento de isolamento, de concentração, de construção de foco, de meditação, de respiração. Você ali já vai estar tendo um retorno imediato, se está dando certo. Então... E ele registra essa leitura. Então, você começa a montar um histórico. Óbvio que a gente ainda está vendo isso evoluir. Estamos falando de aparelhos com 3, 4, 5, 6 sensores. Quando a gente trabalha com neurofeedback efetivamente, profissionalmente, para valer, né, nós temos, inclusive, uma parceria com a BrainTech, que é uma clínica de neurofeedback pioneira em São Paulo, do Dr. Leonardo Mascaro. A gente trabalha com eles em mapeamento funcional cerebral. Esse mapeamento é feito por um eletroencefalograma, por um capuz que é colocado com mais de 20 sensores para fazer a leitura e depois, se a pessoa estiver efetivamente querendo fazer um trabalho de retreinamento cerebral, ela vai fazer isso, retreinar suas frequências cerebrais com esses aparelhos que ainda são muito sofisticados, e isso é feito nessa clínica. Então, mas esse é um mundo que está mudando rápido, que a tecnologia permite que você comece a experimentar coisas mais simples, mas ao mesmo tempo já vê resultado em você mesmo. Que é o que eu digo, né? Tudo que eu falo aqui, eu já testei. Eu já testei o neurofeedback, o biofeedback, a coerência cardíaca, os psicodélicos, coisas de alteração de estados de consciência, tudo eu já testei, e a gente vai construindo um histórico para entender como é a melhor forma de navegar por um mundo em que você pode ter uma vida mais plena, onde você pode ter mais controle, onde você pode aumentar sua performance, onde você pode acelerar a sua aprendizagem, que é o mundo do estado de flow. Os gadgets e os hardwares, eles estão aí, vão mudar toda hora, e tem mais caros, vão ficar mais baratos. E provavelmente uma Apple da vida vai encabeçar tudo isso, porque você pegar um Apple Watch hoje, ele já tem vários sensores, já lê um monte de coisa.
Você tem o Apple Health, que já te faz um mapeamento inteiro, né? E o Google também tem isso no Android, com o Google Health também você faz. E eu faço uma outra coisa muito simples. É um gadget também, mas vou mostrar para vocês aqui. Eu caminho todo dia, né? É uma das coisas que eu faço. E eu estabeleci uma meta para mim de 7.500 passos por dia, né? Nessas minhas caminhadas. E eu baixei um aplicativo grátis, um aplicativo gratuito do Google. Tem do Google e tem um outro, vou mostrar aqui. Para quê? Para contar o número de passos que eu tenho. E aí ele não só conta isso, como ele diz também que pontuação cardíaca que ele me dá em termos de batimentos cardíacos e tal. Que é esse carinha aqui, ó. Não sei se dá para ver. Não dá para ver direito, né? Tá meio, a gente põe aí. A gente põe na tela. Dois. O pedometer e o Google. Esse aqui esse está dando bem. Por enquanto, hoje. E aí, só levar o celular junto, ele já conta. Ele já conta, e depois ele dá uma leitura também de distância, não só de passos, o quanto você andou, quanto tempo. E eu estabeleci que, para mim, a caminhada é a minha forma de juntar duas coisas, um equilíbrio físico e um equilíbrio mental. Porque ao caminhar, veja, eu nem levo fone, eu não vou de fone, eu caminho porque eu quero estar inteiro, com os meus sentidos inteiros na minha caminhada, visual, auditivo, né, o olfato, o tato, tudo. Então, a minha caminhada é um momento meu. Às vezes vem pensamentos, às vezes não vem, eu trabalho minha respiração, e depois eu faço a leitura de quanto aquilo fisicamente me fez bem. Tem gente que caminha com fone, eu acho legal, tem gente que corre ouvindo música, podcast, é tudo super legal. No meu caso, eu prefiro usar a caminhada justamente para um momento onde eu possa ter insights, etc. E é o meu momento desse exercício leve que a gente fala que é uma coisa que eu faço nas minhas pausas ao longo do dia, entre as minhas sessões de flow, que são de 1h30 por 20 minutos de pausa, né? de recuperação. Eu tenho feito isso, de fato. Né? E é isso, acho que... Eu acho que é muito legal. Eu queria só fazer um gancho, Cadu, com um vídeo que a gente gravou ontem, provavelmente vai para o ar aí nos próximos dias, que é esse desafio das pessoas estarem chegando de volta nos escritórios. E aí a gente falou um pouco sobre como cada indivíduo pode ser um agente de incentivar ali o pequeno grupo que ele convive na empresa, mesmo ele não sendo um líder, como ele pode ser um agente de influenciador para trazer esses conceitos, né, para o grupo, de incentivar as práticas, por exemplo, de buscar um estado de flow, tanto individual como coletivo. E aí eu queria só fazer o gancho, mostrando que talvez esse tipo de gadget que a gente falou aqui hoje pode ser até uma desculpa para você iniciar essa conversa com o grupo. Então, você leva o seu fone no escritório e, obviamente, isso pode ou não, ou você pode incentivar uma curiosidade na galera e explicar o que você está fazendo. Olha, eu estou no momento agora aqui, porque eu tenho um aplicativo, eu aprendi lá no canal do Cadu, aliás, segue lá, Cadu Lemos, no YouTube, você vai entender por que eu estou usando isso e começar a colocar aquela outra coisa que a gente fala muito, né, dos recados para quem está em volta, de que, olha, nesse momento agora eu vou entrar numa sessão aqui de concentração, que eu preciso realizar uma tarefa. E quem está em volta ali vai entender isso, se você tiver a capacidade de envolver, né, com as pessoas com quem você está convivendo nesse assunto. E começa a ser uma coisa que vira, então, você vira um disseminador, vai. Eu acho que essa é a chance. Tem que começar a conversa, é o que eu falo, start the conversation, né? Tem que começar de algum lugar. E pode ser qualquer um, inclusive o gadget, inclusive uma sessão de meditação coletiva antes de iniciar um projeto, ou uma sessão de brainstorm. Várias empresas têm feito isso. Vamos ficar 1 minuto em silêncio, né? Ou vamos ficar 5 minutos com alguém dando algum tipo de orientação para a respiração, ou ninguém falando nada, mas é um momento de recolhimento, de centramento, de estar ali naquele momento presente. É o que eu falo sempre, às vezes até aqui você pode fazer isso, né? Em vez de emendar uma reunião do Zoom na outra, para um pouquinho antes, fecha a reunião anterior, prepara para a próxima, no meio você dá uma respirada, uma meditada, uma visualizada. Isso traz o quê? Traz, primeiro, uma micro-reposição de energia, daquela energia que você gastou na reunião anterior, e, ao mesmo tempo, vai te dando a chance de estar no aqui e agora para entrar inteiro na próxima tarefa. Então, quando você combina isso, por exemplo, agora nessa volta para o presencial, que, na minha opinião, e eu falei isso no outro vídeo, e eu reforço aqui, esse presencial é um momento especial, é um momento que tem que ter significado, é um momento emblemático para os grupos estarem juntos, para
produzirem juntos coisas significativas, realmente. Não para entrar numa sala de reunião e estar no Zoom de novo. Né? Isso você faz de casa. Essa é a grande discussão. Né? Então, vamos fazer isso se tornar algo mais significativo? Como? Por que não trazendo essa conversa? Por que não trazendo um olhar para dentro, não para fora? E essa conversa pode começar de vários aspectos, até porque você sabe disso, e a gente já falou várias vezes sobre isso, o líder em flow leva o time para o flow. Então, se isso é uma coisa que acontece como um combinado, um acordo naquele grupo, né, é muito mais fácil de acontecer. E o flow coletivo é uma realidade, mostra resultados, e quando acontece num piloto, por exemplo, uma experiência piloto de uma área, de uma equipe, e reverbera para o resto da organização, você começa a construir uma efetiva cultura de flow, onde há espaços seguros, né, psicologicamente seguros, onde há confiança, onde há possibilidade de fazer up management, onde há a possibilidade de vamos parar, isso aqui não está bom, então vamos começar de novo, então vamos fazer uma respiração, vamos estar inteiro aqui agora, vamos fazer de novo. Quer dizer, às vezes, para quem está chegando aqui agora e pegou esse pedaço aqui, fala, o que esse cara está falando? Como é que uma empresa pode se dar o luxo de fazer isso? É ali que vai morar a diferença entre uma empresa consciente que traz resultados daqui para frente e uma empresa que simplesmente emula e repete um comportamento de comando e controle que não tem mais espaço em lugar nenhum, ainda mais depois dessa pandemia. Concordo totalmente. Eu acho que a grande oportunidade que está na nossa frente é justamente juntar todo esse aprendizado desses 2 anos traumáticos e de grandes mudanças e criar algo melhor no ambiente de trabalho, por que não? E é aquilo que a gente falou lá atrás em outro vídeo, né, a não obrigatoriedade mais de você ter que estar presente 8 horas por dia ali fisicamente, ter essa flexibilidade, vamos tirar o melhor disso. Né? Exato. Muito bom, muito bom. É isso aí. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, deixa o comentário aqui, fala se você já usou algum aplicativo, coloca aqui qual foi a sua experiência e coloque as suas dúvidas. Não deixe de seguir a gente nos nossos canais, no YouTube, Cadu Lemos, no LinkedIn, Cadu Lemos, no Instagram, @Cadu Lemos, e você vai estar sintonizado com todas as novidades que a gente está em cima de tecnologia para te ajudar a se desconectar. É isso aí. Que o Flow esteja com você. Até breve. Até breve. Abraço.